Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a psicanálise dos contos de fadas. Nós vamos mostrar que, assim como fez com os mitos, a psicanálise revelou aspectos inconscientes extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças nessas histórias que parecem infantis, mas que na verdade são autênticas obras de arte. Estes contos de fadas, principalmente esses tradicionais, como dos irmãos Grimm, não são construção de uma única cabeça, de um único autor. O que os irmãos Grimm fizeram aqui na Alemanha, por exemplo, foi unicamente coletar contos que eram repassados oralmente de geração a geração. Então, os contos de fadas, os tradicionais pelo menos, são uma construção coletiva, algo acumulado ao longo de séculos, de geração a geração. E é por isso que eles trazem muitas verdades inconscientes que a psicanálise nos permite descobrir, revelar e compreender. E isso vai nos mostrar que a psicanálise é capaz de fazer isso não apenas com contos de fadas, mas também com qualquer tipo de texto, qualquer tipo de produção artística. Então é um vídeo que interessa, é uma discussão que interessa não somente àqueles que têm que lidar com crianças, né, enquanto pais ou professores, mas também a todos aqueles que querem uma compreensão mais profunda de textos de obras de arte a partir de uma perspectiva psicanalítica. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. Uma vez inscrito no curso, o seu acesso é vitalício, você nunca vai perder acesso a ele. Bom, e qual o objetivo do nosso curso? É colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você mesmo leia textos escritos diretamente por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é que recentemente foi lançado o meu novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O objetivo desse curso é fazer um recorte naquilo que há de especificamente filosófico na obra de Karl Marx. Preste bem atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. Este é um curso de introdução à filosofia de Karl Marx. E qual que é a diferença? A diferença é que o marxismo é uma longa tradição que tem início nas obras de Marx, só que envolve vários outros pensadores além do próprio Marx e também várias outras áreas além da filosofia. E o nosso recorte ele é bem específico. Não é a tradição inteira, não são outros pensadores, não, é o Karl Marx. E não é todos os aspectos, todas as áreas que o Karl Marx aborda, não, é a filosofia. Por isso, o nosso curso é uma introdução à filosofia de Karl Marx. Neste curso, nós apresentamos alguns temas tais como o que é materialismo histórico, o que é dialética, a religião como ópio do povo, a revolução como exigência da razão, a tensão entre normatividade e descrição no interior da obra de Marx e vários outros temas. Para mais informações e para fazer a sua inscrição, basta clicar no link que também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, a psicanálise dos contos de fadas. Alguns dias atrás eu estava conversando com um colega de trabalho e eu estava comentando com ele que no momento eu estou lendo o Drácula, do Bram Stoker. Aí ele falou, legal, lendo história de monstro, né? Bom, mas isso não tem nada a ver. Eu não leio o Drácula do Bram Stoker porque é uma história de monstro. Geralmente o que eu gosto em textos que já são considerados clássicos são geralmente aqueles aspectos culturais mais relevantes, aquele tipo de leitura mais profunda que você pode fazer para entender a cultura, o tempo no qual aquela obra surgiu. Então, por exemplo, eu sei que é possível ler o Drácula como se o próprio personagem Drácula fosse o cristianismo. Há uma linha de interpretação que vai dizer porque o que é o Drácula? O Drácula é um morto-vivo. Inclusive, o Bram Stoker tinha o objetivo de chamar a sua obra de The Undead, tipo como se fosse um morto-vivo. Porque Drácula é alguém que já morreu, mas continua vivo, e ele extrai a sua força, a sua energia, sugando o sangue dos outros, tirando a sua energia da energia dos outros.
né? O Drácula suga a energia vital das pessoas. Eu já vi uma linha de interpretação que fala sobre isso, né? O que é esse morto-vivo? Né? Desde que Nietzsche anunciou a morte de Deus, pode-se interpretar o Drácula como o próprio cristianismo, né? Um morto-vivo que continua sugando a energia vital das pessoas, né? Isso é apenas uma linha de interpretação, né? Mas o Drácula também pode ser lido como uma espécie de imperialismo reverso ou de colonialismo reverso, porque é uma vingança do Oriente contra o Ocidente, né? Porque a gente sabe que o Drácula ele vem do leste europeu. Então há várias formas de se ler o Drácula e o que mais me interessa é isso, é compreender a época, o espírito do tempo. Bom, mas a gente falando de Drácula, Drácula é uma obra escrita por um único autor, o Bram Stoker, né? E o nosso tema aqui é principalmente os contos de fadas. E os contos de fadas a gente já mencionou, eles têm essa característica de serem uma produção coletiva que se deu ao longo de gerações. E por isso mesmo, os contos de fadas possuem alguns aspectos psicológicos muito importantes e que, independente da cultura, né, do local exato e do momento exato em que surgiram, eles carregam essas verdades e é por isso que as histórias continuam sendo interessantes. Eu me lembro até hoje de uma observação que Marx fez sobre, por exemplo, a tragédia grega. O Marx fala assim, bom, é um mistério porque que a tragédia grega, escrita numa sociedade totalmente diferente da nossa, por que essa tragédia ainda nos proporciona prazer estético? Porque há algumas questões que são mais fundamentais, que não dizem respeito unicamente àquela estrutura social. E muitas dessas questões são de origem inconsciente, são de origem psicológica. E aí que entra a questão dos contos de fadas. Uma das principais contribuições à psicanálise dos contos de fadas vem de um cara chamado Bruno Bettelheim, que escreveu uma obra com o mesmo nome, A Psicanálise dos Contos de Fadas, na qual ele vai mostrar o seguinte, olha, os contos de fadas são importantes porque eles ajudam as crianças a lidar com diversos problemas de crescimento. Alguns problemas de crescimento são absolutamente normais, tá? A gente fala problemas de crescimento não é porque isso só serve para crianças que estão passando por situações anormais. Não, por exemplo, complexo de Édipo, por exemplo, rivalidade fraterna, são todos problemas absolutamente normais. Só que a criança ela precisa de alguma ajuda, né? E os contos de fadas são importantes por quê? Porque a criança vai lidar com seus problemas através de devaneios e fantasias. As fantasias são fundamentais para aliviar a pressão sobre as crianças. Porque através de devaneios e fantasias, através desse tipo de história, elas conseguem de uma maneira consciente lidar com problemas que estão se passando, na verdade, no seu inconsciente. Elas não vão conceitualizar e compreender como adulto o que está acontecendo, né? Mas os contos de fadas ajudam de uma maneira consciente a lidar com problemas que elas estão passando e não sabem que estão passando por eles. Tanto na criança quanto no adulto, se o inconsciente é recalcado e ele tem barrado o seu acesso à consciência, a mente do indivíduo vai sofrer intervenções de derivativos e eles vão tentar a todo custo ter acesso à consciência. Agora, se esse material ele pode pelo menos de uma maneira controlada, uma maneira regulada, ter acesso à consciência, então o indivíduo ele tem uma vida psíquica mais saudável e pode inclusive usar esse mesmo conteúdo recalcado para propósitos mais nobres, como a sublimação, por exemplo. Os contos de fadas são interessantes, pelo menos os contos de fadas tradicionais, porque eles não vão mostrar esse mundo cor-de-rosa como na versão Disney das coisas, né? Vamos até comentar daqui a pouco sobre isso, né? O que a Disney faz? Ela pega alguns contos de fadas, ela corta algumas partes que são extremamente importantes de uma perspectiva inconsciente, né? E mostra a vida sempre bela. Mas a própria criança sabe que as coisas não são assim. Porque as crianças sabem, por exemplo, que elas têm alguns instintos hostis, instintos de agressão, que elas às vezes querem destruir os irmãos, né? Que elas querem destruir os pais. E os contos de fadas eles vão mostrar esse aspecto mais sombrio. Em alguns contos de fadas, se você pegar um livro dos irmãos Grimm, né, para você ler de fato ali no original, você vai perceber que alguns são muito até mesmo macabros. Algumas coisas que acontecem ali, às vezes a gente nem considera apropriado para as crianças hoje. Por quê? Porque a versão Disney das coisas é um mundo cor-de-rosa, né? Tudo muito bonitinho, por isso tem esse nome, contos de fadas. A gente logo associa castelo, princesa, né? Tudo dá certo no final, viveram felizes para sempre.
Mas os contos de fadas originais, eles nunca terminam falando viveram felizes para sempre. Não, por quê? Porque o para sempre não existe. Então, os contos de fadas raiz, não os Nutella, os raiz tradicional, eles são muito mais realistas do que essas historinhas que a gente vê hoje. Por exemplo, essas histórias chamadas seguras para crianças, né, tudo na classificação indicativa certinha, essas histórias procuram evitar alguns conflitos existenciais, mas os contos de fadas tradicionais, não. Então, vários deles, por exemplo, já logo começam com a morte do pai ou da mãe. Nos contos de fadas, a morte é algo real. Às vezes a criança começa já sozinha, abandonada, e aí ela tem que enfrentar a vida de maneira independente. Além disso, a gente percebe que nos contos de fadas, o mal ele é sedutor, ele é atraente. Não é aquele mal assim, sabe? Aquela cara feia para assustar a criança, tipo, corre daqui. Não, é um mal mais sedutor, né? Como, por exemplo, o lobo mau. O lobo mau não é aquela figura que vai, de fato, aparecer mostrando os dentes, né, para botar a criança para correr. Inclusive, tem uma ilustração que o Gustave Doré fez para o Chapeuzinho Vermelho, onde a gente percebe claramente como que a Chapeuzinho tem uma curiosidade assim pelo lobo. Ela não está assustada, apavorada, aterrorizada com o lobo mau. Não, ele é sedutor, ele de certa forma atrai. Então, essa característica é importante, o mal aparece como sedutor nos contos de fadas. E outra característica muito importante é que não há personagens ambivalentes. Isso é, personagens que são bons e maus ao mesmo tempo. Isso por quê? Porque as crianças muitas vezes ainda não têm condições de discernir entre uma pessoa que é boa e má, uma pessoa que em alguns momentos é má e em alguns momentos é boa. Então, o que predomina nos contos de fadas é a polarização. Ou um determinado personagem ele é bom ou ele é mau, mas não existe essa fusão, e isso é importante porque, dependendo da idade da criança, ela ainda não consegue entender essa ambivalência se ela existisse em um mesmo personagem. Então, um exemplo, nos contos de fadas geralmente às vezes tem uma bruxa, né? Uma bruxa e às vezes uma outra personagem, que, como uma mãe, por exemplo, que é muito boa. Na vida real, no nosso mundo, o que acontece é que a mãe é ao mesmo tempo uma bruxa. Porque a mãe é aquela que satisfaz as necessidades da criança, cuida dela, mas ela vira bruxa quando ela começa a fazer exigências, quando ela começa a corrigir, e a criança tem essa percepção. Mas nos contos de fadas isso aparece separado. E a gente vai perceber depois, quando Freud vai falar sobre a religião, por exemplo, como que nós fazemos isso, como que nós primeiro temos uma ideia totalmente idealizada do nosso pai terrestre, e aí a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais crítico, a gente começa a perceber que o nosso pai ele também tem falhas, só que aquele lado bom do pai, ele sempre é preservado. E muitas vezes isso aparece depois refletido na religião, porque Deus ele é sempre bom. Deus ele não é mau, Deus é sempre bom. E Freud fala, bom, essa crença em Deus é um resquício desse pai primitivo todo bom que a gente acreditava na infância. Outra característica muito importante dos contos de fadas é que eles oferecem esperança às crianças. E como assim? Porque tem algumas histórias, como por exemplo algumas fábulas, que não oferecem essa esperança. Como por exemplo no conto da cigarra e da formiga. Então, as formigas trabalharam o tempo todo, ficaram trabalhando, recolhendo coisas para o inverno, e a cigarra só cantando. E aí depois, no final das contas, o que aconteceu? A cigarra se ferrou, tá vendo? Bom, passa um ensinamento importante, Você tem que saber planejar o seu futuro, você não pode só ter prazer, diversão o tempo todo. Mas cadê a esperança? Agora, nos contos de fadas não. Geralmente você tem a esperança de poder reconhecer os seus próprios erros e depois você conseguir acertar. É isso que aparece, por exemplo, em um conto que eu gosto muito, chamado O Filho de Nossa Senhora. Isso tá também nos Irmãos Grimm. Acontece um caso lá que uma determinada menina, uma criança, vinha de uma família muito pobre, e aí o que aconteceu é que a Maria apareceu, a Santa Maria mesmo, desceu do céu, apareceu para o pai e falou assim, olha, eu gostaria de cuidar da sua filha, porque eu posso dar uma vida boa para ela. Aí os pais foram e aceitaram, e a menina foi levada para o céu. Tá, então eu vou contar a história aqui então, tá? Porque eu acho essa história interessante, vai mostrar a questão da esperança. Então a menina foi para o céu e ficou lá vivendo, com a Santa Maria, brincando com os anjos.
E aí um dia a Santa Maria ia sair de viagem e falou o seguinte: olha, eu estou saindo de viagem, estou deixando com você aqui 13 chaves, né, dessas 13 portas aqui. Você pode visitar qualquer porta que você quiser, mas menos aquela ali, ó. Aquela porta ali você não entra, tá? Eu estou te dando a chave, mas não é para você entrar naquela sala. Não abra aquela porta. Bom, e aí esperado, né? O que que a menina fez? A menina abriu a porta que não podia. Então, quando a Maria voltou, ela sabia que a menina tinha feito coisa errada, falou assim: aí, você abriu a porta que eu falei para você não abrir? A menina foi, negou. Falou assim: não, eu não abri não. Ela mentiu, negou. Aí a Maria falou o seguinte: então agora você vai voltar para a terra. Você não pode ficar mais aqui porque você está mentindo, você não quer reconhecer o seu erro. E aí então ela voltou para a terra e, né, história, né, assim, interessante. Ela volta nua e aí totalmente envolta apenas em seu cabelo. E aí um príncipe acaba encontrando ela, levando ela para o castelo. E aí eles se casam, né, e detalhe, ela não podia falar, né, ela não podia se comunicar, né, mas ela era muito bonita, então o príncipe casou com ela e aí eles tiveram um filho. Então vejam só, presta atenção, eu vou chegar no ponto já. Eles tiveram um filho. O que aconteceu é que quando ela teve o seu primeiro filho, a Maria apareceu para ela, Santa Maria apareceu e falou assim: e aí, você vai reconhecer que você abriu aquela porta lá em cima, lá no céu? E aí ela negou, e aí a Maria falou o seguinte: então tá, então como você ainda não reconhece o erro, eu vou pegar sua filha e vou levar de volta, né, e vou levar comigo para o céu. E aí ela tinha acabado de ter o filho, e a Santa Maria levou o filho para o céu. E aí, aquele burburinho, cadê o filho, né? Aí todo mundo começou a suspeitar que ela tinha matado, que ela era uma canibal, que tinha comido a criança. Enfim, passou um tempo, ela teve um segundo filho, aparece a Santa Maria de novo. E fala assim: e aí, você reconhece o seu erro? Você reconhece que você abriu a porta que você não deveria? Mesmo assim, ela continuou firme, negando. Falou assim: não, eu não abri a porta, né? Comunicou do jeito que podia, porque não tinha voz ainda, né? Ela não podia falar. Negou. Então a Santa Maria foi, pegou o segundo filho e levou para o céu também. Aí foi o escândalo, sumiu a segunda criança, óbvio que foi ela, que foi a mãe. Né? O que essa mãe está fazendo? Né? Mas o príncipe, acreditando nela, né, evitou com que algo mais grave acontecesse. Mas já tinha uma pressão muito grande, porque como assim, né, os filhos estão sumindo desse jeito? Terceira vez, ela teve outro filho, desce a Santa Maria de novo e fala: você reconhece que você abriu a porta? Ela vira e fala: não, né, não reconheço. Né? Então, a Maria pegou, levou a terceira criança, aí não deu mais. Né? Aí nem o príncipe mais conseguiu, né, segurar a barra, ela foi levada a julgamento, né? Obviamente foi condenada, foi levada à fogueira e tacaram fogo. Né? Ela ficou na estaca lá, igual aquelas, né, imagens de mulher sendo queimada, né, bruxa sendo queimada na Idade Média. Né? Só que aí, quando ela estava já na estaca para ser queimada, né, e o fogo já tinha começado, ela pensou: nossa, se eu pudesse pelo menos, né, como última coisa, reconhecer e pudesse falar que de fato eu abri a porta. Mas aí o pensamento já foi suficiente, porque aí o céu abriu e aí choveu, apagou o fogo e a Santa Maria desceu do céu com os 3 filhos dela. Né? Então tudo terminou bem na história. Então, por que eu estou contando essa história mais longa aqui? Para mostrar que os contos de fadas, eles oferecem esperança às crianças. Isso é, você pode errar, mas é possível você também recomeçar. Cada conto de fadas é apropriado a uma determinada fase de desenvolvimento das crianças. Por exemplo, João e Maria. João e Maria vai falar diretamente ao inconsciente daquelas crianças que ainda querem se agarrar aos pais, mas que chegou o momento de sair e desbravar o mundo por si mesmos. Imagina aquela situação da criança que tem o primeiro dia na escola. Na cabeça da criança, aquilo ali é como a aventura de João e Maria, de estar longe dos pais e vivendo uma tremenda aventura sozinhos, uma coisa cheia de perigos. E ao mesmo tempo, João e Maria vai falar também sobre a questão da voracidade oral. Porque vocês lembram, João e Maria, eles encontram a casa feita de bolo, de pães, e eles comem a casa. Então, isso fala ao que a criança de determinada idade está passando naquele momento. Já Chapeuzinho Vermelho vai apresentar alguns problemas de João e Maria como já resolvidos, só que introduz algumas questões novas.
né, de uma outra fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho vai tranquilamente com a sua cesta pela floresta e ela não come o que está ali dentro da cesta. Então, a questão da voracidade oral já não é um problema para Chapeuzinho Vermelho, né? Seria um problema. Imagina só se fosse João e Maria com aquela cesta, tivesse que levar. Provavelmente não chegaria comida nenhuma para a vovozinha. Não, Chapeuzinho Vermelho já está tranquila com isso. Agora, em Chapeuzinho Vermelho aparece também a questão da curiosidade sexual. Nós já mencionamos aqui neste vídeo sobre essa ilustração do Gustave Doré, que eu acho que consegue capturar muito bem a fascinação que a Chapeuzinho Vermelho tem com o lobo. Ela tem uma certa curiosidade sexual pelo lobo mau. Vejam, ela não parece assustada, apavorada com o lobo mau. A gente não tem um lobo mostrando os dentes, um lobo com aquela cara de malvado. Não, é um lobo sedutor, é um mau sedutor. A história dos Três Porquinhos, por exemplo, vai tratar da questão do princípio de prazer versus princípio de realidade. Os Três Porquinhos, o que é basicamente a história? Eles têm que construir as casinhas para se proteger do lobo. Vai mostrar basicamente o seguinte, olha, o primeiro porquinho, que vai fazer a casa de qualquer maneira, porque ele quer brincar, vai mostrar que ele não controla ainda o princípio de prazer. Isso é, ele quer prazer imediato agora. Então ele faz a casa de qualquer jeito porque ele quer fazer a casa rápido para ter mais tempo para brincar. Já o segundo porquinho, ele gasta mais tempo, mas mesmo assim ainda constrói uma casa de forma imprudente, porque ele ainda não consegue controlar completamente o princípio de prazer. Então ele ainda tem problema. Só o terceiro porquinho que já alcançou um crescimento, uma maturidade suficiente para controlar completamente o princípio de prazer e saber, olha, não, eu preciso investir mais tempo aqui porque eu consigo pensar, eu consigo adiar o momento de gratificação. Isso é algo muito importante não só para as crianças, como na nossa própria vida. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, e a gente quer satisfação imediata, quer fazer agora, mas às vezes a gente tem que saber esperar. E na história dos Três Porquinhos o que aparece é isso. O princípio de prazer versus o princípio de realidade, a gente saber se controlar e saber adiar o momento de gratificação. Na história da Cinderela, por exemplo, nós temos algumas situações de caráter edipiano e também de rivalidade fraterna. Veja só, a Cinderela, ela come o pão que o diabo amassou nas mãos da madrasta e ela também é humilhada pelas irmãs. É a situação da rivalidade fraterna. E por que ela acabou caindo nas mãos da madrasta? Essa história da Cinderela tem algumas versões também na África e na Ásia. E em algumas versões de Cinderela, o que acontece é que a Cinderela estava fugindo de um pai que queria se casar com ela. Então, muito provavelmente, essa história muito mais antiga, ela acaba tendo essa rivalidade com a mãe também, que aparece como madrasta, porque ela tinha um amor pelo pai. Só que não aparece como ela amava o pai, mas que o pai amava ela e que o pai queria se casar com ela. Outro tema interessante que também aparece na Cinderela é relativo à questão da castração. É porque nas versões da Disney a gente geralmente não vê essa parte, mas isso está lá no livro dos irmãos Grimm. O que acontece é que as irmãs elas tentam calçar o sapatinho da Cinderela, mas o que acontece é que a madrasta fica insistindo, falando assim, olha, não, de jeito nenhum, esse sapato tem que caber no pé de vocês. Só que todas tinham um pé maior do que o pé da Cinderela. Então elas vão tentar calçar o sapatinho, não entra, porque o pé delas é grande, então elas têm que cortar um pedaço do próprio pé, e unicamente para caber. E aí, ele só cabe dessa forma, cortando um pedaço do próprio pé. E tem um determinado momento lá que até o príncipe vê o sangue, ele praticamente desmaia com aquilo, e tem algumas interpretações também que é a reação masculina diante da menstruação. Mas no final das contas, o que está envolvido aí é uma questão relativa à castração. O sapatinho da Cinderela é um símbolo inconsciente para o órgão genital feminino. E o símbolo, o que está envolvido ali, o símbolo inconsciente dela calçando, colocando o pé dentro do sapato, é um símbolo da própria relação sexual. Assim como o símbolo também de troca de alianças, de casais quando vão se casar, e colocam uma aliança no dedo. Justamente, isso é um símbolo inconsciente para o próprio ato sexual. Então são essas coisas que estão envolvidas na história da Cinderela. Tem um monte de coisa, rivalidade fraterna,
uma relação edipiana, uma situação envolvendo a castração, um símbolo do próprio ato sexual. E a gente percebe que isso, obviamente, é para crianças numa idade mais avançada, talvez chegando ali já na puberdade. Mas então, como a gente pôde perceber, cada conto de fadas vai tentar lidar com determinadas situações de uma determinada fase de crescimento. Algumas histórias não são apropriadas para determinadas faixas etárias, né, mas o que acontece, infelizmente, com essas histórias da Disney, por exemplo, como nós já mencionamos, é que muitas vezes eles vão trabalhar essas histórias e vão cortar partes que são importantes, né, porque eles vão tentar deixar a história mais segura, né, classificação indicativa, né, 6 anos, 0 anos, né, vão fazer uma historinha para todo mundo. Só que nem todo conto de fadas é para todo mundo. Não, por isso que o melhor é a gente ler o conto de fadas original. Se a gente for ler para crianças, a gente tem que antes, né, ter uma certa compreensão, um certo discernimento se aquilo é apropriado para determinada faixa etária ou não, porque algumas histórias vão de fato dar medo. Dependendo da criança, aquilo realmente é para assustar. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste vídeo e também em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link também está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.